Eu estava tendo uma visão que talvez ela ainda, no momento, não tinha. Foi dando o horário do culto e ninguém aparecia. E ninguém aparecia. Então, Deus conhece o meu coração. Era um culto preparado ao Senhor, não a pessoas. E eu disse a Havana, naquela ocasião, falei, vamos cultuar o Senhor. E nós cultuamos a Deus. E eu confesso, irmãos, que eu preguei como se eu estivesse pregando para multidões. Eu preguei como se estivesse pregando para uma igreja cheia de pessoas. E eu dizia para ela com muita fé, cumprimente o irmão do teu lado. E ela, sem entender nada, ela olhava para o Bernardo, olhava para o Benjamin, e eu dizia, saia do teu lugar, abrace alguém. Eu estava tendo uma visão que talvez ela ainda, no momento, não tinha. Ela não conseguia entender, ela ficava um pouco assim tímida, talvez até pensativa. O meu marido, eu casei com esse cara é louco. Mas realmente, eu sou louco pelo nosso Senhor, por Jesus. Sou apaixonado por Ele, e é assim, é loucura para o mundo. Às vezes as pessoas não entendem, mas ela ali, ela foi obediente, pela fé ela saiu, profetizando ali nos bancos. Enfim, fomos para casa, mas depois que cheguei em casa, sempre vem um vento para quebrar aquela alegria do nosso coração. Eu fiquei me perguntando, cadê os irmãos? Cadê o casal? Onde estão as pessoas? E Jesus me visitou naquela noite. Jesus disse a mim assim, eis que eu estou te colocando em prova, para testar o teu coração. E eu aprovo o teu coração. E naquela noite Deus disse que aprovava o meu coração. Aí chegou o dia, o sábado seguinte, ou seja, o domingo seguinte, porque na ocasião ainda nós congregávamos, cultuávamos no domingo pela manhã. Quando chegamos no domingo, no próximo domingo, Deus me surpreendeu. A igreja estava cheia de pessoas, tivemos ali um café da manhã e logo após um culto oferecido a Deus e uma palavra maravilhosa, foi bênção, a glória de Deus tomou aquele ambiente. E lá naquele lugar, uma cidade até um pouco distante, naquela sala, Deus estava naquele lugar. E uma coisa eu aprendi, não importa a distância, mas se Deus chegou, o lugar, o vento e o que Deus fez naquele lugar, muitos lugares vão ouvir dizer. Por quê? Porque onde Deus, não importa, irmãos, pode ser na distância, pode ser na cidade, onde for, nós precisamos ter a presença dele. Se ele está conosco, tudo vai se propagar. Então as pessoas começaram a falar, comentar, até que nós recebemos a visita de um pastor hispano, e ele dirigiu uma igreja hispana na cidade de Danbury. E ele estava para praticamente entregar a igreja. Então ele veio com uma proposta de entregar aquele local para que nós pudéssemos estarmos ali. Dividimos com eles, até eles decidirem o que iriam fazer com a igreja. Orei ao Senhor, Deus colocou no meu coração, aí decidimos e fomos congregar em um lugar maior do que aquela sala, aquela pequena sala, que seria uma sala de escritório, que nós fizemos dali um local, uma igreja. E fomos em frente à Praça dos Hispânicos ali, e aquilo foi uma confirmação do Senhor. Quando eu cheguei ali, que eu vi que o lugar era onde as primeiras igrejas se iniciaram, nessa cidade de Danbury, ali eu senti, Deus, ele me mostrou que Deus tinha aprovado esta igreja. E se há aprovação de Deus, não adianta ninguém se levantar. Se Deus aprovou, ninguém vai desaprovar aquilo que Deus aprovou. E nós fomos para este lugar, Mas começamos a congregar num lugar maior, estávamos felizes, alegres, a igreja já tinha membros, já estávamos em formações de obreiros, graças a Deus, como está escrito em Atos, capítulo 6. Então, ali começamos a separar obreiros para a obra de Deus, graças a Deus. E os primeiros obreiros nasceram ali, naquela igreja ali,
né, naquele lugar hispânico ali, mas foi bênção. Mas foi um tempo assim de aprendizado. Por quê?